Senhor, já falamos sobre tem faltado temor ao povo de Deus. O que nós entendemos a respeito disso? Que tem faltado temor, né? Domingo próximo passado, o bispo falou aqui sobre o temor do Senhor e a santidade de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o temor do Senhor e a bondade de Deus para conosco. Então diga assim: Deus é bom. Diga assim: a sua bondade para comigo já foi manifestada. Aleluia. Vamos ao versículo base do nosso estudo. Está em Mateus 10:28. Diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, amados, Deus é bom. A sua bondade se manifestou para conosco quando? Quando Ele, desde a fundação do mundo, aos que conheceu, predestinou. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Diga graças a Deus por isso. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, oh Paizinho querido, Abba Pai, obrigada Jesus por esta noite tão bendita. Obrigada, Pai, que apesar da chuva lá fora, desse frio, nós estamos aqui firmes, obedientes. Estamos aqui com reverência e santo temor. Estamos aqui tementes a Ti, Senhor, crendo, Pai querido, que nós estamos investindo a nossa vida no reino, para crescer um pouco mais nesta graça e neste conhecimento, Jesus. Porque diante de um mundo tão perdido, porque o mundo jaz no maligno, glórias a Deus, porque nós temos a oportunidade de fazermos parte de uma igreja, de uma família espiritual, de um corpo bem ajustado, onde Jesus é a cabeça. E aqui nós recebemos o melhor alimento, Pai. Alimento que vai nos fazer crescer, avançar, prosperar, que vai transformar a nossa mente, Jesus querido, e nos fazer vitoriosos em todas as coisas. Que através da graça de Deus, Pai, o Senhor não permite que sejamos mais enganados. Glórias a Deus por isso, Senhor. No Teu nome nós te agradecemos, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos amados, igreja bendita, salvos para sempre, herdeiros de Deus. Amém. Amados, nós temos presenciado o povo de Deus neste século, né? Nos nossos dias, como eu disse aqui, fazer o que bem entende das suas vidas, das suas famílias, das suas finanças, do ministério, do chamado que elas receberam de Cristo, fazer o que bem entendem da igreja de Jesus. Muitas pessoas. E o espírito anárquico, que é do mundo, é próprio do mundo, que jaz no maligno, tem adentrado as portas das igrejas. Infelizmente. A mesma anarquia que o diabo semeia no terreno onde ele age, o império das trevas, o mundo, tem sido levado para o seio da igreja cristã, a igreja de Cristo. E como é que o espírito anárquico tem tomado espaço na obra de Deus? Você sabe como? Pense aí. Como é que ele tem ganho espaço? Através da nossa carne, através da carne dos crentes, que é a única forma que o inimigo tem de agir entre o povo de Deus. Então nós temos que nos lembrar que nós já fomos transportados, né, de lá do mundo, do império das trevas, para o reino de luz, para o reino de Deus. Nós estamos no reino do amor, da paz, de perdão, um reino inabalável, um reino em que Jesus Cristo é o rei que reina sobre as nossas vidas. Diga: Jesus Cristo reina sobre a minha vida. E neste reino, amados, onde Jesus reina, não há anarquia. A anarquia é característica do império das trevas.
coisa que vai chamar a atenção. Não temos, não, amados. Isso é anarquia. Então, o que muitos cristãos não sabem é que, quando foram libertos do domínio de Satanás e transportados para o reino de Jesus, nós viemos para cá, amados, com a mesma carne. Nós estamos lá no império das trevas e nós viemos para o reino de luz, o reino do amor de Deus, de Jesus. Só que nós viemos com a mesma carne, amados. Ou seja, uma obra extraordinária aconteceu aonde? No nosso espírito, não na carne, amado. Porém, a carne continua o quê? Imunda pela imundície do pecado. Então, amado, nós temos que relembrar isso. A carne não se converte. Diga, a carne não se converte. Quando eu faço um jejum, amado, eu estou fazendo na carne ou no espírito? Né? Quando a pessoa faz um jejum, é no espírito? Não, é na carne. A carne não se converte, então não adianta fazer um jejum, vigílias, sacrifícios, amado, não adianta. Me ajoelhar no milho, não adianta isso. Então nós temos que entender que esta anarquia, ela não é produzida diretamente por Satanás, porque ele não pode nos tocar. Diga graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Mas é produzida pela carne dos crentes, que não subjugam esta mesma carne, que não entenderam que no reino de Jesus, do amor de Cristo, não há espaço para a carne, não há espaço para o velho homem. Amados, nós somos novas criaturas. Então, o velho homem já passou. Então, vamos ver o que é anarquia. Anarquia: estado de um povo em que o poder de governo tenha desaparecido. Negação do princípio de autoridade. Confusão, desordem, desmoralização. Isso é anarquia. Então, quando você vir numa pessoa alguma coisa disso aqui, amado, está sem temor. Essa pessoa está sem temor. Então, quando o governo de Deus é deixado de lado para se seguir o governo humano, está estabelecida a anarquia. Entendeu? Quando eu não sigo o governo de Deus e sigo o governo humano, a anarquia está estabelecida. Quando o princípio de autoridade divina é negado, está estabelecida a anarquia. Quando há confusão, desordem, quando há pessoas desmoralizadas pelos pecados que elas praticam, porque há pessoas que vivem na prática do pecado, está estabelecida a anarquia. Mas o que é que gera isso, amados? Como é que começa a anarquia? Como é que começa a confusão na vida de uma pessoa, numa família, num lar, numa empresa, na igreja de Jesus Cristo? Tiago responde em Tiago 4:1: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então a anarquia vem da onde, amado? A anarquia entre o povo de Deus é reflexo de uma vida na carne, de uma vida carnal que traz os resquícios da anarquia do mundo, do império das trevas. Tá, amados? Às vezes as pessoas, elas dizem: eu sou convertido. Só que a carne continua fazendo a vontade do velho homem. E nós temos que mudar de postura, de atitude. Se nós somos novas criaturas, tudo se fez novo. E Tiago vai mais longe ainda, ele diz em Tiago 3,16: pois onde há inveja e sentimento faccioso, divisão, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, amados, a anarquia e a confusão começam sempre porque há o quê? Carnalidade. Quando a pessoa começa no meio da igreja: vem cá que eu quero te falar uma coisinha. Você não acha que o culto foi assim assado? Você não acha que o bispo está exagerando? Você não acha que a bispa grita demais? Amado, facção.
Divisão. A gente tem que prestar atenção nisso. Então o apóstolo Tiago, ele afirma que as obras da carne, a inveja, o sentimento faccioso desencadeiam a anarquia, amados. Desencadeia. Então toda anarquia, toda ausência de governo de Deus, toda insubmissão, toda confusão e desordem são obras da carne e começam com inveja, sentimento faccioso, sentimento de divisão. Amado, nós já tivemos algumas pessoas desse tipo aqui. A pessoa queria o nosso lugar, a pessoa queria estar aqui no altar, achando que isso aqui é palco, a pessoa queria orar, não, eu sou a pessoa da oração. E a pessoa começou, né, muitas, já passaram algumas, né? Bispo, você não acha que você é capaz o suficiente, você não precisa ficar pegando as mensagens do apóstolo, você é inteligente, você pode preparar suas próprias mensagens. Sentimento faccioso, amado. Divisão. Bispo, mas agora que você é bispo, eu posso ser outra coisa, né? Eu posso estar num grau mais elevado aqui, amado. Inveja. Quando alguém dentro de uma igreja acha que ela, por ter algum título, ela tem autoridade para pegar no braço de alguém, levantar a pessoa e chamar a atenção da pessoa, amado, isso é falta de temor. Você já pensou nisso, amado? Se um bispo, um bispo aqui, a gente vai no seu braço, pega no seu braço e fala, olha aqui. Amado, isso aconteceu aqui. Você já pensou? Uma pessoa que acha que ela é alguém dentro de uma igreja, porque ela tem um título, ela pode pegar no braço de alguém e chamar a atenção de alguém? Isso é falta de temor. Porque a Bíblia diz que nós temos que tratar uns aos outros com o amor de Deus que está em nós. Coloca para mim no telão. Todo invejoso e faccioso está debaixo de um espírito de anarquia. Está sem o governo de Deus, está negando o princípio de autoridade e atrairá para si o quê? Confusão de toda espécie de coisas ruins. Quando alguém, amado, está há alguns anos dentro de uma igreja e olha para o altar e fala, aqui não tem amor, aqui o Espírito Santo não fala comigo. Amado, isso é falta de temor a Deus. Total. O invejoso, faccioso, ele está debaixo de um espírito anárquico, mas ele não admite. Porque o espírito de anarquia já tomou conta da sua carne, negando o princípio de autoridade. Quando às vezes, amado, a gente tem reuniões, né? Tínhamos reuniões aqui de jovens e tinha certas pessoas que se levantavam e diziam, não, mas bispo, peraí, eu também quero trazer uma palavra aqui. Afinal, né, eu já estou aqui nessa igreja há um tempão. E a pessoa, amada, era confusa. Era confusa. Amado, não tem como. Pode ter certeza que ninguém, amado, o seu chamado, aquilo para qual o Senhor Jesus chamou você, você pode ter certeza que ninguém pode tirar isso de você. No tempo certo, Deus vai te usar da maneira como Ele quer usar. Então não adianta, bispo, você não vai me chamar, eu sou inteligente, eu conheço a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Amado, e aí? Porque a pessoa tem que mostrar frutos. Amém, amados? Amém. Frutos. Então não adianta, amada, a pessoa, um invejoso, um faccioso, está aprontando todas, está debaixo do espírito anárquico, está fora do governo de Deus, querer alguma coisa. Não vai, porque essa igreja não é do bispo e da bispa. Amém. Essa igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus, amado. Não é de homem nenhum. Então é no tempo de Deus. Então a Bíblia diz, amados, que o nosso Deus é Deus de paz, não de confusão, não de anarquia. 1 Coríntios 14:33 diz isso. Porque Deus não é de confusão, e sim
Não, mas agora ele falou que é para eu estar lá. Aí passa um tempo, não, mas agora ele falou que é para eu estar lá. Amados, Deus não é de confusão. As pessoas não entendem quando eu falo que Deus dá paz naquilo que nós oramos. As pessoas não entendem. É por isso, amado, porque Deus é um Deus de paz, não de confusão. É por isso que você se sente bem nesta igreja. Diga graças a Deus por isso. Porque aqui você tem paz. Aqui você descansa nos braços do Pai. Aqui a alegria é verdadeira, porque ela vem do Espírito Santo de Deus. Amém? Aqui não há confusão, amado. Não há coisa ruim, porque nós rejeitamos o que é do maligno. Nós não rejeitamos os princípios bíblicos. Amém? Nós nos submetemos ao governo de Deus, incondicionalmente. Nós semeamos a palavra em paz e promovemos a paz. Diz Tiago 3,18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Então tem um princípio aqui, paz, diga paz. E Paulo também diz em Hebreus 12,14: segui a paz com um irmão ou outro. Não. Segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amado, nós temos que ter paz. E buscar essa santificação, o avivamento, ter uma vida de oração, para que possamos ver as manifestações do Senhor. Então a anarquia na obra de Deus é claramente descrita como falta de temor a Deus. Tem uma pessoa que está em anarquia, falta temor. Então você precisa entender isso, amado. Quando você vira uma pessoa que você olha ali, está com um sentimento de divisão, de facção, de inveja, de anarquia, diga, falta temor. Falta temor. Romanos 3,18 diz: não há temor de Deus diante de seus olhos. Ou seja, amados, há pessoas cristãs que olham muitas coisas erradas, ouvem muitas coisas erradas e acham que está tudo bem. É normal, né, bispo? O mundo está assim, né? O mundo, mano, não as coisas de Deus. E Deus já nos falou sobre isso, sobre os sacerdotes que tratam o mal de bem e o bem de mal. Por quê? Porque eles não conseguem enxergar com nitidez, porque que não há o temor de Deus diante dos seus olhos. Né? Quando as pessoas tratam bem de mal, mal de bem, elas não têm temor a Deus, amados. E é exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. Então, o temor do Senhor, como é importante nós aprendermos essa doutrina que vai de Gênesis a Apocalipse. Temor do Senhor. Como é importante, amados, aprender essa doutrina para vivenciar em todo o tempo da nossa existência, para o nosso bem e bem dos nossos filhos. Porque o que nós temos comentado esses últimos dias, né, nós em família, é que, amados, nós temos que ensinar os nossos filhos a temerem a Deus, porque o que nós mais vemos são filhos que nasceram na igreja, cresceram na igreja, mas eles não foram convertidos. Não foram convertidos. E chega um momento da vida deles que eles vão para o mundo, porque eles não foram convertidos, eles não têm temor do Senhor. Isso é muito grave, amados. Para nós que temos filhos, nós temos que nos atentar a isso. Filhos, netos, bisnetos. Nós temos que cuidar da espiritualidade dos nossos filhos. Perguntar, conversar, sabe, dialogar, orar junto, ler a Bíblia junto. Nós temos que saber dos nossos filhos como eles estão com Deus. Porque nós precisamos vivenciar esse temor do Senhor. No telão. Temer a Deus, vamos lembrar
aqui: reverenciar, respeitar com sujeição e venerar ao Criador. Amém. Então nós temos que ter isso em mente e explicar isso para os nossos filhos, para a nossa família, para pais, para irmãos. Amados, nós temos que falar do temor do Senhor. Senão nós seremos iguais às pessoas lá de fora do mundo. 1 Samuel 12,14 diz: se temerdes ao Senhor e o servirdes. Então, vamos lembrar aqui que novamente fala que o temor vem antes do servir a Deus. Para eu servir a Deus, primeiro eu tenho que temê-lo. Porque se eu quero servir, amado, e eu não temo a Deus, eu estou apenas fazendo. Né? Eu dei exemplo aqui do altar, de pessoas que tocam, de pessoas que querem pregar a palavra. Se eu não tiver temor aqui neste altar, eu estou sendo o quê? Uma palestrante. Se um louvador estiver aqui apenas tocando, vem tocar um instrumento, sem temor a Deus, ele está apenas tocando. Se sobe uma pessoa aqui para cantar um louvor, ela está apenas cantando palavras aqui, mas não está louvando ao Senhor porque falta temor. Então, amados, a Bíblia diz o quê? Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhe atentardes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Amém. Diga, bem será. Então, amado, teme a Deus, bem será. Vai dar tudo certo, vai ser tudo bem. Amém. Se você teme a Deus. Então, começa com temor. Diga temor. Diga assim: tudo na minha vida começa com temor. Então, amado, não começa assim: se você servir, se você cantar muito bem, cantar bonito, se você for orar lá no hospital. Não começa assim. Começa: se temerdes. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, atender a vós, não for rebelde, bem será. Versículo 15 diz: se porém não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, veja o que acontece: a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Então a gente tem que entender isso, amados. Deus não é mau, mas há princípios que já foram estabelecidos por Deus. Nós tememos a Deus, não somos rebeldes. Diga, bem me irá. Amado, agora, se não temermos a Deus e formos rebeldes à voz de Deus, a mão do Senhor será contra nós. É um princípio. Então, amados, vejam bem como que é a vida do que serve a Deus e do que não serve, do que teme a Deus e do que é rebelde. Então, essa é a maneira de Deus agir, mas já foi estabelecido, amado. Não é que, Deus vai fazer isso agora. Não, amado, já é um princípio estabelecido por Deus. E a minha pergunta é: será que é difícil temer a Deus, amado? Será que é difícil? Pense aí. Porque Deus está mandando temer. É uma condição. Se você temer a Deus, bem te irá. Então pense, amado, será que é tão difícil assim temer a Deus? Só os orgulhosos, os soberbos não querem temer a Deus. Deus não nos mandaria obedecer a uma ordem sem Ele nos capacitar. Se Ele diz: teme a Deus, nós temos capacidade de temer. Hebreus 12:28 diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, você já recebeu, amado. O que nós temos que fazer? Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, se você retém a graça, você tem capacidade
É a graça de Deus no nosso dia a dia. Isso é reter a graça, é viver a graça, é praticar a graça, amados. E só retém a graça, só vive a graça quem está no santo temor do Senhor. Então nós já recebemos a graça de Deus através da nossa salvação. Agora, amado, é preciso desenvolvê-la. Viver dia a dia a graça de Deus. Filipenses 2,12 diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei o quê? A vossa salvação com temor e tremor. Tem gente que pensa que agora eu sou salvo, eu posso fazer o que eu quiser. Usa de libertinagem. Amado, uma pessoa dessa não está salva. Desculpa, ela pode pensar que ela está salva. Não está, porque a Bíblia diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Então há uma primeira graça, fomos salvos. A segunda graça, temos que desenvolver esta salvação para reinarmos em vida através de Jesus Cristo. Eu não posso viver de pedregulho em pedregulho nesta terra, amado. Eu não posso viver como ímpio nessa terra, sendo do Senhor. Tenho que desenvolver a graça. Então nós temos que entender isso. Que graça foi essa, tão maravilhosa, que o Senhor fez chegar até mim, amado? Isso é muito sério. Você tem que mostrar o que aconteceu na sua vida. As pessoas têm que olhar para você, amado, e enxergar esta graça de Deus. Então tem que desenvolver a salvação todos os dias, em todas as áreas da nossa vida. Então a capacidade para desenvolver a salvação, para obedecer a Deus, a capacidade para temer a Deus, já nos foi otorgado pela graça de Deus. Então quando Deus fala assim, olha, faça tal coisa, viva de tal forma, me obedeça, se sujeite a mim, não seja rebelde, você tem capacidade, pela graça, de obedecer a Deus, amado. Desenvolver a salvação com temor e tremor. Então vejam como Deus é bom. Ele estabelece princípios, as regras do reino do seu amor, mas Ele não deixa de nos capacitar a viver e praticar o que Ele nos manda. Tudo que o Senhor nos mandar fazer, amados, Ele já nos capacitou. Ele só diz, faça, porque nós já temos capacidade. Então, não é pela sua força, não é pela sua carne, é pelo meu Espírito que está no seu Espírito, diz o Senhor. Não é você, mas é o Espírito de Deus que está em você. Então Deus usou de bondade para conosco, por isso, diante da sua bondade e misericórdia, nós devemos temê-lo todos os dias, porque Deus é bom. 1 Samuel 12:24 diz, tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o. De novo, amado, o que vem primeiro? Temer, depois servir. Então, antes de qualquer coisa, temer e servir fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Amado, quantas coisas grandiosas Deus já fez na nossa vida. Pensa aí na sua vida. Glórias a Deus. Quem viu obras extraordinárias do Senhor? Amado, quando a gente pensa em obra extraordinária, logo a gente pensa no quê? Em grandes livramentos, né, que nós já recebemos, naquele milagre que Deus fez, naquela porta que Deus abriu, naquela mudança de diagnóstico, na libertação de um vício, obras extraordinárias. Então pensa, amado, desde que a graça de Deus te alcançou, quantas coisas que o Senhor já fez na sua vida? Amém. Pensa aí. Ele fez ou não fez? Fez. Ele fez muitas coisas. Ele fez coisas grandiosas.
A Bíblia diz que Deus faz coisas grandiosas e maravilhas que não se podem contar. E você consegue se lembrar, amado, de algumas coisas maravilhosas que Deus fez na sua vida? Nesse momento? Consegue se lembrar? Coisas maravilhosas? Ele diz: diante dessas coisas que eu fiz na sua vida, tão somente temei ao Senhor. Então nós estamos aqui, amados, para servir a Deus, não para servir a nossa própria carne, as nossas vontades, o nosso ventre, os nossos desejos humanos, realizar um sonho da carne. Não, amados. Nós não estamos aqui para ter poder, para ter título, para ter uma posição. Não! Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Então, se você hoje consegue lembrar de coisas grandiosas que Deus fez na sua vida, Ele está dizendo: tão somente temei ao Senhor. É o que Deus está dizendo. E é temer ao Senhor e servi-lo fielmente. Não é pulando de galho em galho, de igreja em igreja, amado, de zap em zap lá. Nada disso. Não é ouvindo conversa fiada. Não é com anarquia, é fielmente. Não é ouvindo fofoca, viu, amado? Sendo conivente com pessoas. Pessoas às vezes ligam pra gente, querendo ou não, ligam. E mandam mensagens no WhatsApp, nas redes sociais. Aí, amado, se aparte. Pare de ficar dando bola para essas pessoas. A pessoa não está em Deus, se aparte. Se você quer lançar uma palavra sobre a pessoa, lance, mas não fique ouvindo, dando seu ouvido para coisas que não edificam a sua vida. Porque, amados, a obra de Deus ela é muito simples, ela é pura, a obra de Deus. Muitos querem servir ao Senhor, mas não sabem que antes de servir ao Senhor tem que temer o Senhor. E tem lugares hoje em dia, amados, que leiloam os altares, como eu disse aqui no outro culto. Já de muito tempo, né? O pastor deixa qualquer pessoa subir. Leilão, né? Vem pra cá. Quantos jovens nós já vimos, amados, que já passaram por aqui e as igrejas lá da lei falavam, a gente falava, não vai tocar por enquanto. Primeiro você aprende a graça, depois você toca. O que as igrejas lá de fora faziam? Não, vem pra cá que aqui você vai tocar. Sem a pessoa ser temente ao Senhor, sem ter uma postura digna, mano, sem viver de modo digno do Evangelho. Vem pra cá, toca aqui você pode. Como eu disse, tivemos pais aqui que, põe minha filhinha aí para dançar, para não sair da igreja, põe meu filhinho para não ser para tocar, para não sair da igreja, mano. Não é isso que Deus busca. O Senhor diz: tão somente temei ao Senhor e serviu fielmente de todo o vosso coração. Há muita gente com ministério, amado, que está sentado até hoje. Está sentado. Por quê? Porque Deus quer ensinar o temor. Deus quer ensinar fidelidade, simplicidade, retidão, santidade, humildade, olhos nos olhos, verdade, honestidade, submissão à autoridade de Deus. Amado, porque nós já tivemos pessoas aqui que não eram submissas ao nosso pastorado. A pessoa nem chamava a gente de pastor. Então, né, Marcos? Então, né, Alessandra? Eu fico pensando, o que uma pessoa dessa está fazendo dentro de uma igreja? Se ela não consegue nem ser submissa ao pastor, mas queria liderar. Então, uma pessoa que não é submissa, amado, a uma autoridade que foi levantada por Deus, ela não vai ter autoridade nunca sobre alguma pessoa. Nem no trabalho dela ela vai ter autoridade. Não vai. Porque ela não tem submissão, não é submissa. E é isso que Deus quer, amado. Porque o insubmisso, ele está debaixo de uma anarquia tremenda que não lhe deixa enxergar a confusão que ele está metido. A pessoa não consegue enxergar. Quando uma pessoa se levanta, amado, quando uma pessoa quer quebrar o pau numa reunião,
Então, amados, Deus, quando nos salvou, Ele já nos distribuiu dons, dádivas. Para quê? Para serem usados para Ele, para o louvor dEle, para a glória dEle, não para a nossa própria glória. Amado, não é para a gente se aparecer. Os dons que Deus nos deu é para que o nome dEle seja glorificado, é para que o nome dEle apareça, não nosso. E tem algumas pessoas que não entenderam isso. Então não é fazendo alisamento na carne das pessoas, agradando a carne das pessoas que se teme a Deus ou se serve fielmente. Porque eu disse aqui no outro culto que lá no começo, nós até, amados, quando alguém falava, eu quero, fazia beicinho para nós e a gente todo cheio de receio, né, para não chatear as pessoas, a gente fazia o que a pessoa queria. E nós somos cobrados por Deus. Eu não estou aqui para agradar a carne de ninguém, nem você está aqui para agradar a ninguém, amado. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Então, quando Deus fala, amado, quando Deus dá dom, quando Ele capacita, quando Ele tem um ministério, um chamado para você e para mim, ninguém pode impedir, amado. Porque às vezes as pessoas falam, mesmo, mas eu estou aqui mofando. Falta temor, amado. Se a pessoa não se levantou até agora, lógico, eu não vou generalizar, mas quando você olha para a vida de uma pessoa, não tem frutos, você vê o que? Anarquia, você vê falta de temor, ela pode espernear, querer fazer o que ela quiser para servir, mas ela não vai servir. Desculpa, mano, não pode. E pense, mano, você tem um chamado, ninguém vai impedir o seu chamado, porque foi Deus que levantou você, é seu, o dom é seu, o talento é seu, o chamado é seu, é para você. Agarre-se ao que Deus te deu. Mas tem um tempo de aprendizado, kairós de Deus, tempo perfeito de Deus, tempo, amado, de Deus quebrar o vaso e refazer de novo. Então permita que Deus quebre o vaso quantas vezes for necessário, quantas vezes Ele quiser. Deixe Deus fazer do jeito dele, amado, porque tem gente que quer atropelar Deus. Não pule o muro de Deus. Não pule a cerca para o vizinho. Não é assim que Deus faz e resolve as coisas. Tem gente que quer porque quer converter o outro. Quer porque quer que o outro venha para a igreja. Amado, não é você, não sou eu, é o Espírito Santo que convence. E tem gente que fica se achando Deus. Não é assim, amado. Se você quer servir a Deus, você vai ter que aprender isso. Então, somente o quê? Temei a Deus, temei ao Senhor e servi-o fielmente, de todo o coração. Se você quer servir a Deus, se você quer ser aceito por Ele, quanto ao que você faz, porque nós já fomos aceitos por Deus, né? Somos predestinados. Mas quanto ao que você faz, aprenda a temê-lo. Somente servir sem temor no coração, sem fazer o que é justo, amado, não é premissa para ser aceito por Deus, para ser aprovado por Deus, para ser galardoado por Deus. Então, lembre-se disso, amado. O temor do Senhor vem antes de tudo. Vamos dizer isso? Diga: o temor do Senhor vem antes de tudo. Atos 10:35 diz: pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Quer ser aceito por Deus naquilo que você faz? Num testemunho, numa sementeira material, qualquer coisa, amado, numa oração, numa intercessão, o princípio é temer de todo o coração. Eu termino com a experiência de um homem temente a Deus e a consequência deste temor na vida desse homem. Atos 10:1 diz: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, né? Centurião, ele tinha 100
soldados da corte italiana sob o seu comando. Então aqui tem um princípio de autoridade. Versículo 2 diz: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Presta atenção nisso, amado. Que coisa preciosa ter uma família temente a Deus. Ninguém segura, amado, ninguém impede uma família temente a Deus, filhos tementes a Deus. Então diz aqui, olha, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Amados, tem gente que ora de contínuo a Deus, mas não tem o que Cornélio tinha. Não tem temor. Não tem. Tem muita casa que é uma bagunça, é uma anarquia. Mas diz aqui que a de Cornélio não. Ele era temente e a família dele era temente. Versículo 3 diz: esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou e lhe disse: Cornélio. E este, fixando nele os olhos e possuído de temor, né? O que é o temor? Reverência, veneração, respeito. Perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Por que subiram, amado? Porque é um princípio. As orações e as esmolas subiram porque ele era temente a Deus. Temor, temer a Deus é um princípio. É um princípio. Então, para terminar, eu te pergunto: você quer que as suas orações subam a Deus? Você quer, amado, que o que você faz para Deus tenha galardão? Esteja lá num memorial eterno diante de Deus? Tema ao Senhor. Então, somente temei ao Senhor. Você quer ter visão, uma visão de Deus para a sua vida? Você quer que Deus lhe apareça, fale com você em sonho? Você quer ter experiências sobrenaturais com Deus, amado? Então, somente temei ao Senhor. O temor no coração é o princípio de tudo. Guarde isso, amado. Eu quero orar por você, que assim seja, porque assim disse o Senhor.